Bem, já estou gravando e agora eu vou começar a espelhar a minha tela para vocês aqui, compartilhando. E aí alguém me avisa, por favor, na hora que aparecer. Apareceu. Apareceu? Então vamos lá, meus amigos. Hoje a aula 14 ela é uma introduçãozinha de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos nós vamos ter acho que 5 aulas sobre ela, ou mais, não sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que são umas 5 aulas. É da 14 até a... Não, são só 3 aulas, melhor. 3, 4... Não, 5 aulas, tá certo. Nós vamos ter 5 aulas sobre ácidos nucleicos, e aí, para vocês verem a complexidade que é esse negocinho. Só que tem que ser uma coisa muito bem assimilada por vocês, porque, por exemplo, no terceiro ano, eles têm essa mesma aula que vocês são divididos em 5, eles têm em 2. Então, vai ser essa aula, depois apenas uma revisão lá no terceiro ano, pronto para os Enems da vida aí, né? Então, vamos lá, tentar... Por isso que eu vou fazer bem devagarzinho para vocês não se assustarem e tentar ir guardando os conceitos. E, por favor, nas dúvidas, vocês podem ir me impedindo, me interrompendo, melhor dizendo, que aí eu consigo solucionar a tempo. Ó, página 280, aula 14, start agora, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de ácido nucleico, nós estamos falando de 2 tipos de moléculas. São moléculas muito longas, moléculas gigantes, que são responsáveis pelo armazenamento e pela transmissão das informações genéticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer célula do meu corpo, desde o meu dedão do pé até o meu nariz, as células carregam informações. E essas informações vão dizer tudo que eu tenho de guardado nos meus genes, guardado na minha essência biológica, ativo ou não ativo. Eu posso ter uma informação que está adormecida, ou seja, uma informação que não está expressa, mas, mesmo assim, essa informação eu vou passar para os meus descendentes e nele pode estar expresso. O exemplo mais clássico disso daí é aquele, por exemplo, quando eu tenho uma avó que tem um olho azul. Peraí. Eu tenho uma avó que tem um olho azul, e aí esta avó passa para mim esse gene. Meu filho não nasce de olho azul, e de repente eu tenho um neto lá com um olho azulzinho. Pergunto, de onde surge esse olho azul? De algum padeiro, açougueiro, vizinho? Não, esse olho azul estava guardado no meu gene, estava guardado no meu DNA, porém, na minha expressão, na minha formação, ele não aconteceu de ser realizado por uma série de fatores chamado genética, que nós vamos ver mais para frente. E aí, essa informação mantém-se no meu DNA, mesmo não tendo expresso em meu corpo. Um outro exemplo são as doenças. Nós temos predisposições a algumas doenças. Essas doenças não são sentenças de morte, algumas delas. Não quer dizer que eu terei, mas sim que eu tenho possibilidades de tê-las, por causa que o meu gene ele é mais suscetível a isso. E aí eu posso transmitir essa característica para os meus filhos. Mas por que eu também não posso afirmar que é certeza que meu filho vai ter esta característica? Porque o DNA, ele depende também de uma coisa chamada ambiente. O ambiente, ele pode influenciar também em umas características que eu carrego no meu organismo. Não vai interferir nos meus genes, mas sim na expressão deles. O que é a expressão? É eles funcionarem, eles acontecerem, tá? Bem, mas voltando a isso, essa molécula que está presente nas minhas células, ela é gigantesca. As minhas moléculas, a minha molécula de DNA, ela tem que ser igual em todas as minhas células do meu corpo. As minhas moléculas, elas são muito parecidas com as de vocês. Porém, algumas regiões delas são diferentes. Tem as suas particularidades, que é isso que garante a variabilidade. As nossas sequências de DNA são muito parecidas com as dos camundongos, por exemplo. Só que nos camundongos, algumas regiões são particulares a ele e outras são particulares a mim. São aquelas que nos fazem diferente deles, me fazem humano e fazem a eles camundongo. Nós temos
DNA semelhante, por exemplo, a uma barata? Nós temos. O DNA, a molécula, teoricamente é a mesma, mas as sequências dos genes encontrados ali são diferentes de mim e da barata. Espera só um pouquinho que estão novamente batendo na minha porta aqui. E aí, meus amiguinhos, uma coisa bem importante para vocês é o seguinte: fora isso possibilitar que nós tenhamos a variabilidade acontecendo, né? Então, as minhas moléculas serem semelhantes a de vocês, mas tendo as suas particularidades, essas particularidades garantem que, por exemplo, eu me torne mais adaptado a algumas coisas e vocês não. Ou o contrário. Por exemplo, Darwin falava lá, né, que os indivíduos mais adaptados têm mais chance de sobreviverem, na tal da seleção natural, né? Não sei se vocês lembram disso daí. Darwin falava isso, que o DNA garante uma melhor adaptação. Por quê? Porque não é 100% igual o meu com o seu. Até o do meu filho não é 100% igual ao meu, né? O dele teve uma bagunça que a mãe dele fez, mandou o DNA dela junto, já viu, né? E aí ficou aquela baguncinha lá no DNA dele também. Então, aqui na minha casa mesmo, nós temos indivíduos que são mais adaptados e menos adaptados a determinadas condições, né? Não adianta, por exemplo, eu pegar alguém que tem um DNA para esporte, muito favorável ao esporte, e eu tentar um outro que não tem, eu tentar igualar os dois em rendimento, vai ser muito complicado para isso, né? Para conseguir esse resultado. Existe um filme que eu pretenderia passar para vocês em sala de aula, né, chamado de Gattaca. Ele é um filme muito antigo, acho que eu até comentei com vocês sobre isso. Esse filme, ele trata, é uma ficção científica de um tempo distante, mas que talvez a gente está vivendo hoje em dia, onde uma empresa contrata os seus funcionários através do DNA. Né? Então eles não contratam, o currículo deles é uma gota de sangue. Então a pessoa chega lá, dá uma gota de sangue para eles, e aí a pessoa acha que vai começar a entrevista, o cara já fala, não, a entrevista já acabou. Mas como? Na hora que você entrou lá na portaria, nós recolhemos uma amostra do seu DNA, e aí a gente já fez toda a sua entrevista e nós temos o que nós precisamos ou não, né? Você tem o que você precisa, a gente precisa ou não. Então, assim, por quê? O DNA ele carrega quem é você, tá? E aí, então essa diferença, DNA e RNA. O DNA, ele tem um nome muito bacana. O nome desse DNA é ácido desoxirribonucleico. Então, ácido desoxirribonucleico, infelizmente, é um nome que eu vou ter que guardar, tá? E aí, a sigla DNA é uma sigla em inglês, né? Em inglês, que se baseia no DNA, né? Então, é desoxirribonucleic acid, né? E aí, em português, tanto é que se vocês forem para Portugal, em Portugal eles não chamam de DNA, eles chamam de ADN, né? Então eles traduziram até a palavra, então fica ácido desoxirribonucleico, sigla DNA. É responsável pela hereditariedade. Fechou. Já o RNA, ele é um ácido ribonucleico. Percebam que a diferença está aqui, ele perdeu parte desse nomezinho. Então, o DNA é desoxirribonucleico e o RNA é o ribonucleico. Qual que é a função do ribonucleico? É fazer tudo aquilo que está no meu DNA ser transformado em proteínas. E vocês já aprenderam comigo que as proteínas são os agentes que fazem as coisas no seu corpo acontecer. São os agentes causadores. Então, assim, se você tiver um gene e você precisar fazer com que ele funcione, ele vai ter que ser traduzido em proteína. Se você tiver um gene e ele não está funcionando em você, é porque ele não está traduzido em proteína, tá? Então, por exemplo, assim, a minha beleza, a minha inteligência, a minha altura, ela foi traduzida em proteína, por isso que ela se expressou. A minha predisposição a ter câncer, por exemplo, por enquanto ela não foi traduzida em proteína, então eu não desenvolvi esse câncer ainda, Deus que me livre. Mas é mais ou menos essa daí é a história. O DNA é a informação guardada e o RNA é a expressão, é o acontecimento dessa informação. Tudo bem? Alguma dúvida? Bem, amiguinhos, esse slide que o professor preparou, ele é um slide apenas de curiosidade e de informação. O que isso vem a ser? Quando que foi descoberto o DNA? Pessoal, isso até um tempo atrás era matéria de ensino superior, né? A gente tinha uma disciplina só sobre histórico de DNA, porque é muito interessante e tal, para quem está estudando isso, só que
há uns anos atrás, os vestibulares começaram a pedir isso para a gente, principalmente vestibulares da área de saúde. Por quê? Porque mostra para nós que um trabalho muito simples pode ter um impacto muito grande na população científica. Ainda nós somos reféns de cientistas e pesquisadores que se dedicam a descobrir a base teórica da coisa para depois termos informações aplicadas para desenvolvimento de produtos, né, que vão nos curar, nos salvar, né? Mas então, assim, para vocês terem uma ideia, o DNA, hoje a gente sabe que ele controla todo o funcionamento da célula. Vamos supor que eu me machuquei e eu preciso que as minhas células ali do meu ferimento, do meu corte, se regenerem para tapar aquele meu buraquinho. A informação comecem a se dividir para consertar o machucado, quem vai dar é o DNA. Por quê? A célula que vai nascer, ela tem que ter uma carga de DNA igualzinha da célula anterior. Então, se ele não for o primeiro a se multiplicar, nenhuma daquelas organelas que nós estudamos também vai se modificar, vai se duplicar. Então, o DNA, ele começa a se dobrar, a multiplicar, a fazer uma cópia de si mesmo, para poder toda a célula depois se reproduzir também. Uma outra informação, por exemplo, a minha célula está defeituosa, sofreu uma mutação, sofreu algum problema ali, e aí ela é uma célula defeituosa. Aquela célula, ela tem que ser rapidamente substituída por uma célula boa. Quem vai falar para a célula a seguinte informação: célula, se destrua, células se mate, entre aspas, vai ser o DNA. O DNA vai mandar uma informação para a célula do tipo RNA, tá? Essa informação, falando com que ela tem que, a partir de agora, se destruir, tá? Porque se ela não se destruir, ela pode se multiplicar com esse erro, ela pode se reproduzir com essa informação errada e vir futuramente a se transformar numa célula cancerígena. Uma célula cancerígena ou cancerosa é uma célula que perdeu a sua função original. E aí, fora o fato dela perder a função original, ela começa a trabalhar igual uma louca, igual uma desesperada, fazendo a função errada, tá? E aí ela começa a contaminar outras e tal, reproduzir desenfreadamente, e aí nós temos o tumor aparecendo, né? Então, beleza, ó, o DNA tem a função de controlar a célula e também de transmitir a informação genética do indivíduo. Aí, dois pesquisadores se debruçaram para entender a cara desse DNA. E aí, eles divulgaram para nós que o DNA tinha uma estrutura formada por duas cadeias. Então, nós temos uma estrutura de duas cadeias. Popularmente, nós chamamos essas cadeias de fitas ou de hélices. Vocês já devem ter ouvido falar que o DNA ele é uma dupla fita, ou então ele é uma dupla hélice. Mas o nome biológico são cadeias. Cadeias químicas que nós vamos ver já já a que se trata. Fora isso, essa estrutura de duas cadeias, como se fosse uma escada, ela é retorcida, ela é espiralada em torno de si mesma. Então, ela vai se enrolando em torno de si mesma e formando, então, uma espiral formada por uma fita dupla. Na sala de aula, nós iríamos extrair DNA de nós mesmos. Não sei se alguém já fez isso daí lá no ensino fundamental, mas é muito simples de fazer e eu costumo fazer com os primeiros anos. E aí, quando a gente extrai nosso DNA, a gente consegue ver isso a olho nu. Nós não vemos, é óbvio, essa estrutura dupla fita. Só que, quanto mais eu agito o recipiente onde está o DNA da gente, mas ele vai se enovelando, como se fosse um algodão doce. Então, quanto mais eu agito aquele tubinho, mais ele vai formando um algodão doce lá dentro. Por quê? Ele vai se espiralando em torno de si mesmo e vai dando essa estrutura toda que vai em espiral mesmo, né? Beleza. Por que o professor está falando isso para vocês, sendo que nós vamos chegar lá na frente? Porque este modelo de duas cadeias formando uma espiral, ele foi descrito em 1953. Pessoal, 1953 para a ciência é muito recente isso, tá? Isso é extremamente recente. Minha mãe nasceu depois disso. Então, por exemplo, minha mãe, quando ela nasceu, o DNA tinha acabado de ser descoberto.
né? Então, para a ciência, isso é muito recente. Pensar que Darwin foi bem antes disso, Darwin não tinha ideia da palavra DNA. Mendel, que estudou genética, Mendel falava das coisas, das combinações, sem nem saber o que era o tal do DNA. Então, o Mendel, por exemplo, ele não falava, nunca falou a palavra gene, porque gene não existia naquela época. Ele falava de característica, mas ele não sabia quem dava essa característica, porque só em 53 que o DNA foi descrito por Watson e Crick, que são esses dois carinhas aí. E é essa as perguntas que foram dadas em vestibular para a gente recentemente, sobre o trabalho de Watson e Crick. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o Watson e Crick, eles fizeram um trabalho de uma página. Eu tenho aqui na minha casa esse trabalho. O trabalho tem uma página, começa lá em cima e termina ali embaixo, e nessa uma página tem um desenho que ele foi feito à mão, tá? Ele desenhou à mão a estrutura do DNA, muito parecida com isso daqui que ele está apontando aqui agora, e nessa uma página ele descreve toda a estrutura do DNA que nós, até hoje, nos baseamos nessa estrutura de Watson e Crick. Foi tão importante esse trabalho que no mesmo ano, então, ele publica na Nature, foi capa da revista Nature, que é uma das revistas mais importantes cientificamente falando, né? Então a Nature deu a capa para Watson e Crick, e aí em 1962, por esse trabalho, eles receberam o Nobel de Medicina, né? E aí, então, pronto, foi a década do descobrimento do DNA. A partir daí, muita coisa nova aconteceu na ciência e revolucionou todo nossos estudos nessa área, né? Então, eles são os pais do DNA. Mas aí, existe uma história paralela. Por quê? No departamento, na época, lá nos anos 50, mulheres não eram permitidas de estarem na ciência. Elas eram apenas por exemplo, cargos de auxílio, cargos de poder fazer o trabalho, colocar a mão na prática mesmo lá para resolver o que fosse preciso, mas elas não eram vistas como cientistas. E aí acontece o primeiro evento de machista mais conhecido até hoje na história da biologia, que é o seguinte: essa mulher é uma biofísica britânica, ela chama Rosalind Franklin, ela conduziu todo o trabalho, ela trabalhava com raio-x, todo o trabalho experimental em cima da molécula de DNA. Foi ela que viu a primeira imagem da molécula de DNA sendo expressa lá numa máquina, ela conseguiu ver isso daí, e num ato de felicidade, ela correu para mostrar para o orientador dela, e ela falou: olha isso aqui que eu encontrei, eu acho que isso aqui é a molécula de DNA, olha como que é o formato dela e tal, não sei o quê. Ela levou para o orientador falou assim: nossa, que bacana e tal, não sei o quê. Mas para ter credibilidade, a análise, ele passou a imagem para o Watson e para o Crick. Então, o Watson e Crick descreveram a molécula de DNA baseado numa imagem que quem tinha tirado a fotografia foi essa mulher. E aí, quando ela começou a questionar, eles começavam a defamar ela, chamando ela de bruxa, chamando ela de feiticeira e tal, e aí ela foi perdendo credibilidade. Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Então, olha aqui, ó. Aqui fala que ela foi vítima de ofensas diversas por parte de Wilkins. O Wilkins é o orientador, que chegou a chamá-la de bruxa e conspirar contra cientistas junto a outros profissionais da área. Então, além dela não ter sido mencionada no trabalho, o nome dela não aparece nenhuma vez, nem no Nobel e nem na revista Nature. Além disso, eles começaram a defamar ela para desvalorizá-la, porque caso ela viesse a reclamar, as pessoas iam falar: essa daí é louca, então não vamos nem dar ouvidos a ela, né? Posteriormente, ela foi comprovado que o trabalho veio dela inicialmente, e aí hoje a ciência dá a ela o título de mãe do DNA. Não desmerece o trabalho de Watson e Crick, porque eles fizeram a leitura da imagem, mas a informação inicial veio de um trabalho feminino. Esse é o trabalho que ela fez, mais ou menos. Pessoal, não vamos entender, não vamos buscar como que ela achou essa resposta, mas a molécula de DNA em espiral e ligações foi baseada nessa imagem de raio-x que ela tirou,
e aí ela consegue ver que tem uma formação helicoidal, ligações e tal, não sei o que, não sei o que. Beleza. O ano de 2013, se eu não me engano, o Google, ele homenageou ela naquele letreiro lá do Google, quando você entrava, tinha isso daqui, que era a homenagem a Franklin, que é a mãe do DNA. Beleza? Isso é apenas uma curiosidade, o professor está falando isso para vocês devem falar, nossa, que chatice, mas é porque em vestibular isso já foi cobrado da gente e nós não ensinávamos isso para o ensino médio, tá? Então agora todo o livro traz a informação do histórico. Mas Bem, sim, pode falar? quando comprovaram que essa teoria do DNA foi ela que fez, ela ainda era viva ou não? Não, ela já era morta. Então, ó, aqui eu até cito que ela foi uma homenagem póstuma, tá? Então, assim, ela não viveu para ver o reconhecimento que ela teve, né? O problema principal é que ela era biofísica, tá? Ela não era ligada, ela não era médica. Então, assim, eles não aceitavam que ela ia dar resposta em relação a uma molécula da célula, entendeu? Então, tudo isso. E sem contar o fato dela ser mulher também. As academias não aceitavam mulheres na ciência. Isso não era aceito até então. Tudo bem? Amigos, agora nós vamos começar a desvendar essas moléculas aí. Eu espero que vocês abram vossos corações e para aceitar o que eu vou passar para vocês, tá? Então, assim, ó, nós vamos começar com a molécula de DNA. Nós vamos entender o que é a tal da molécula de DNA. Para começar, a molécula de DNA, ela tem as características hereditárias que você vai passar para os seus descendentes ou não, mas que com certeza recebeu dos seus ascendentes, né, dos seus pais. Eu posso ser um adotado, eu posso não ter contato com o meu pai, com a minha mãe e tal, mas tudo aquilo que ele carregava na célula dele, ele passou para mim, e essas informações estão aqui no meu DNA, sob a forma de genes. Ok? Nós temos fragmentos, pedaços do meu DNA que contêm informação genética. Professor, quando você fala dessa maneira, significa que no meu DNA tem lugares que não tem informação? Exatamente. Nós temos no nosso DNA espaços de DNA, porém sem nenhum tipo de informação. É como se eu estivesse lendo um livro e algumas páginas desse livro fossem em branco. E é justamente nessas páginas que carrega a diversidade. As minhas páginas em branco são maiores, menores que a sua, ou estão em posições diferentes, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, o nosso DNA, ele é 90% similar ao de um camundongo, 90 e poucos por cento, ao de um camundongo. Aí você pensa assim, nossa, mas nós somos tão distantes assim, evolutivamente, como que nosso DNA é tão semelhante? Por quê? As regiões que têm informação em mim são as regiões que nele não tem informação e vice-versa. As que nele tem informação para transformar ele num camundongo, eu não carrego isso em mim. As minhas são as que me formaram homem, né? Então, assim, essas regiões que codificam alguma importância, ou então que tem alguma informação, são chamados de genes. Genes são trechos do DNA que têm receitas para construir proteínas. Então, eu tenho alguns fragmentos que têm informação importante para o meu corpo. E aí, meus amigos, a minha molécula de DNA, ela é um polímero. Polímero, você já deve ter visto isso em química, se eu não me engano. O polímero, ele é um agrupamento de unidades menores. Deve ter um significado mais correto na química, né? Mas eu entendo mais ou menos isso. É como se fosse um conjunto de unidades menores. Essas unidades menores são os monômeros na química. Então, ó, polímeros são conjuntos de monômeros. Beleza. Monômeros é a unidade. No DNA, como chama o monômero? Como chama a unidadezinha que forma um pedacinho do DNA menor do que o gene? É o tal do nucleotídeo. Então, o DNA, ele é um polímero de nucleotídeos. Ele é um conjunto de nucleotídeos. E aí, esse nucleotídeo, ele é a unidade do ácido nucleico. Então,
o meu ácido nucleico, o meu DNA, ele é formado por um conjunto de nucleotídeos, ou uma sequência de nucleotídeos. Pessoal, existem alguns projetos, vocês devem ter visto na televisão alguma vez e tal, ou em algum vídeo, chamado Genoma, Projeto Genoma. O Projeto Genoma, ele nada mais é do que pegar o DNA de uma célula de algum ser vivo, pode ser desde uma beterraba até um elefante, e ele ver todos os nucleotídeos que correspondem ao DNA do elefante. Então ele vai ver, ó, o nucleotídeo 1 é esse, o nucleotídeo 3 bilhão e tal é este daqui. Então, o nucleotídeo é a unidadezinha do DNA, é aquela letrinha única que eu carrego naquela posição. E aí, por exemplo, eu posso pegar o meu DNA, estico ele numa máquina e eu vou ver que a primeira letrinha, o primeiro nucleotídeo é tal, o segundo é tal, a terceira é tal. E eu comparo com o seu, por exemplo. E aí eu vejo qual que é a diferença do meu DNA na 30ª posição em relação ao seu. Ou então, qual que é a diferença do DNA humano em relação, por exemplo, a um outro ser vivo. Vocês viram nessa ideia do coronavírus aí, que uma brasileira, em um dia, ela conseguiu fazer o genoma do vírus, do corona lá. Isso tem informação para me salvar? Não, nenhuma. Tá? Simplesmente ela pegou numa máquina, esticou o DNA, ou não é DNA, né? No caso é um RNA, esticou e viu as bases, os nucleotídeos que o corona carregava. Ué, mas por que é importante isso? Por que ela foi elogiada e tal? Porque agora eu sei todos os genes que ele carrega. Então eu sei o que ele expressa. E aí eu consigo atacar, ou melhor dizendo, combater o DNA dele. Eu consigo criar uma ferramenta para o DNA dele. Então antes dele vir me contaminar, antes de expressar o gene dele no meu corpo, eu já consigo combater ele antes disso acontecer. Deu para entender mais ou menos o que é um nucleotídeo, tá? Então, nucleotídeo é a unidadezinha do DNA. Agora vamos ficar um pouco mais difícil. O nucleotídeo ele é formado por 3 partes. Ó, essas são as 3 partes de cada nucleotídeo. Se eu pegar a unidade menor do DNA, eu vou ter isso daqui. Esse que é o nucleotídeo. O nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato. Ele é formado por um açúcar, ou uma pentose, né, vocês sabem isso de química, e uma base nitrogenada. Todo DNA de qualquer ser vivo vai ter o fosfato e a pentose sempre na mesma posição. Já a base nitrogenada, ela vai variar, tá? Então, esses 2 itens primeiros aqui, eles são fixos, e esse item aqui, ele é variável. Vamos entender? Atenção. Olha essa imagem. Então, quimicamente, é isso que eu estou falando. Ó, o grupo fosfato, tá aqui, o grupo fosfato, essa bolinha amarela, ele é este grupo fosfato aqui. A pentose é o açúcar, é este grupinho aqui. Então, eu tenho o açúcar aqui embaixo. Pessoal, nós temos 2 tipos de pentose. No RNA, lembra do nome do RNA, que era ácido ribonucleico? Então, ó, no RNA eu tenho uma ribose. O DNA, ele era uma desoxirribonucleico. Então, no DNA eu tenho uma desoxirribose. Quimicamente falando, qual que é a diferença entre esses 2 açúcares? Esse açúcar, ele perdeu um oxigênio aqui. Então, ele foi desoxigenado, né? Então, ele perdeu, então ele ficou desoxirribose. Ó o oxigênio aqui, ó, do RNA. Então, é a única diferença que nós temos entre um DNA e um RNA a princípio. É que o açúcar do DNA, ele é a desoxirribose. O açúcar do RNA é a ribose. O fosfato continua o mesmo aqui para todo mundo. E aqui do lado de cá eu tenho as bases, que são as variáveis. Lembra? Vamos lá? Olha as bases, quais são as possíveis. Então, vamos entender, pessoal. O fosfato é único. A pentose pode ser a ribose ou a desoxirribose, depende do que eu estou falando. O DNA é a desoxirribose. E as bases que estão aqui nessa posição são as que variam de posição para posição. Ó, nós temos 2 tipos de acordo com os tamanhos. Tamanho químico. Nós temos as pirimídicas,
que tem apenas um anel de carbono e nitrogênio, ó. Então, ó, um anel de carbono e nitrogênio, um anel de carbono e nitrogênio, um anel de carbono e nitrogênio. E nós temos as púricas. As púricas, nós temos 2 anéis de carbono e nitrogênio. 2 anéis e 2 anéis. Amigos, entendam comigo aqui agora. Então, o nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, um açúcar e uma base que vai variar. Vai variar entre quem? Entre uma dessas daqui. Essas quatro aqui, ó. Essas 4 são as bases do DNA, tá? O RNA, ao invés de ter esta, ele tem esta daqui. Então, o DNA tem a citosina, tem a adenina e a guanina. Porém, ao invés de ter a timina, ele tem uma uracila no lugar, tá? Mas percebam que a conformação química é muito parecida à da timina. Então, é uma posição... Para nós, isso é excelente, porque se eu estou tendo um exercício lá e eu vejo a letrinha U na minha molécula, eu sei que está falando de RNA. Se eu vejo a letrinha T, eu sei que está falando de DNA. Ok? Então, esta é a ideia do meu DNA. Nossa, tô tocando o interfone aqui, mas eu não vou atender. Pessoal, na verdade eu vou atender para vocês descansarem aí, tá? Descansa aí rapidinho. Voltei, todo mundo tá vivo? Deixa eu ver a cara de vocês aí. Todo mundo tá morto? Pessoal, é uma matériazinha complicada, viu? Confesso para vocês, não é nada muito simples, mas o professor tenta com todo o esforço do coração facilitar para vocês, tá? Deixar no mínimo interessante, tá bom? Agora vocês imaginam lá no terceirão, vocês vão ter tudo isso e muito mais em apenas uma aula. Eu tenho que passar batido por isso daqui. Eu tenho que passar batido pela... Na verdade, assim, eu tenho que partir da ideia que vocês já sabem essa parte, que é o básico, para depois ir para o aplicado trabalhar com esse DNA, tá? Deixa eu só voltar aqui uma coisinha. Vou voltar aqui. E aí eu vou explicar para vocês uma coisa. Pessoal, vamos entender uma coisa. Se isso daqui é igual em todo o DNA e isso daqui é igual em todo o DNA, é isto que vai variar, eu consigo saber em que pontos algumas coisas acontecem, né? Então, por exemplo, assim, eu consigo ver que naquele lugar que tem um C e eu tenho, por exemplo, um A, e em mim teve uma característica de, sei lá, de inteligência, de repente é este A que eu tenho e você não, que deu essa característica. E aí, sabendo isso, começou a surgir uma outra profissão, que talvez alguns de vocês possam um dia querer na vida, que é a tal da engenharia genética, onde eu consigo pegar, por exemplo, esse T que causou alguma coisa em você e tirar esse T daquela posição e pronto, tirei aquela característica que poderia ser ruim para você. Ou então, eu consigo, por exemplo, pegar uma planta que vai virar papel, que ela pode virar papel daqui 10 anos, eu consigo colocar uma regiãozinha de gene que acelere esse crescimento e essa planta vai ser cortada para virar papel em apenas 2 anos, por exemplo. Vamos dar exemplos infinitos para vocês. O eucalipto da Faber-Castell, se você olhar no seu lápis aí da Faber-Castell, vai estar escrito assim, ó, produzido por madeira de reflorestamento. Beleza, isso é lindo. Só que, por exemplo, um eucalipto, ele leva 10 anos para virar corte e virar um lápis. O eucalipto da Faber-Castell, ele demora 2 anos para virar. Por quê? As regiões gênicas foram modificadas para muito mais rapidamente essa planta crescer. Ah, ela é igual? Não, ela não é igual, tá? Ela tem um DNA diferente de uma planta natural. Outras coisas, por exemplo, um gado para corte, gado de corte é gado que vira carne, né? Em alguns gados tem o seu DNA modificado para ter menos cartilagem, menos massa óssea e mais carne.
Então, assim, eles têm no DNA dele a enzima, a base de produção de carne e retirado a produção de outras coisas, por exemplo, de colágeno, não sei te especificar quais são as que foram retiradas. Eu sei dizer que o gado modificado em laboratório, nem em pé ele consegue ficar. Ele cresce deitado, muitas vezes, porque ele vai virar corte. Não aqueles gados que vão para leilão e tal, tá? Mas gados que são confinados e tal, eles ficam deitados até vir, porque se ele não aguenta o próprio peso dos músculos dele, tá? Os ossos se tornam fracos. Outros exemplos, na época do doutorado, lá, o que nós fazíamos? Nós pegávamos gene de luminescência. Você sabe o que é? São aqueles animais que vivem lá nas cavernas, lá onde não tem luz, então eles brilham, né? Nós pegávamos genes de luminescência e fazíamos testes, por exemplo, em peixes de aquário. E aí, na hora que você apagava a luz do aquário, os peixes, eles acendiam. Isso para o peixe era terrível, porque o peixe não descansava, o peixe ele é visto por predador, né? Então imagina, vamos esconder na toca, mas ele está aceso e aí todo mundo vê ele escondido lá, né? Então assim, para nós ia ser super legal ter um peixe que brilhava sozinho no aquário, mas para ele não é interessante. Mas por quê? Eu consigo fazer engenharia genética, eu consigo construir DNAs, porque eu sei a sequência que cada um tem em determinadas posições. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo está vivo? Vamos lá. Ó, esta é a molécula de DNA. Então, este é um lado, né, uma fita, e esta é a outra fita. Uma fita é ligada à outra por ligações de hidrogênio. Antigamente nós dizíamos pontes de hidrogênio. Hoje o nome correto são ligações. Então, ó, o que está ligando essa base nesta são as ligações de hidrogênio aqui. O que está ligando essa base nessa são essas ligações de hidrogênio. Pessoal, eu quero que vocês vejam que aqui eu tenho ó, o grupo fosfato aqui. Aqui eu tenho a ribose, o açúcar aqui, né? E aqui eu tenho a base nitrogenada. Então, ó, percebam que isso aqui é um nucleotídeo que está ligado a outro nucleotídeo, ligado a outro nucleotídeo, e assim vai até acabar as 3 bilhões de base que você carrega, tá? Mesma coisa do lado de cá, ó, um nucleotídeo com as 3 estruturas, fosfato, açúcar e base nitrogenada. Amiguinhos, toda vez que de um lado eu tiver a letra A, toda vez que eu tiver a letra A do lado de cá, obrigatoriamente do lado de lá eu vou ter uma letra T. Então, aqui quando eu tiver uma adenina, lá eu vou ter uma timina. Adenina liga com timina, AT. E elas vão se ligarem por 2 ligações de hidrogênio. Toda vez que eu tiver uma citosina, ou seja, um Czinho aqui, então desse lado tem uma citosina, né, que o professor explicou para você aqui quem que é a citosina, tá? Toda vez que eu tiver uma citosina aqui, obrigatoriamente do lado de lá eu vou ter uma guanina. Então, ó, guanina se liga com citosina, timina se liga com adenina. Porém, ó, elas vão se ligarem por 3 ligações de hidrogênio. Pessoal, não sei se vocês já aprenderam isso em química, mas uma ligação de hidrogênio é a ligação química mais forte de uma molécula. Ela é a mais difícil de ser quebrada. Portanto, se o DNA, a molécula de DNA está ligada uma à outra por ligações de hidrogênio, ela é uma molécula estável, uma molécula que não é facilmente quebrada. Fora isso, se uma citosina e uma guanina se liga por 3 ligações de hidrogênio e uma adenina e uma timina se liga por apenas 2, vou perguntar para alguém, qual das ligações é mais fácil de ser quebrada? Entre a timina e a adenina ou a citosina e a guanina? Quem poderia? A e o T? O A e T ele é muito mais fácil de ser quebrada. Por quê, Léo? Porque só tem 2, outra tem 3. Exatamente. Aí. Então, assim, ó, essa ligação aqui, ó, normalmente é que eu quebro para começar a brincar de Deus aqui no DNA. Para começar a querer trabalhar com DNA, eu começo cortando uma ligação de adenina e timina, porque são apenas 2. A de citosina e guanina é mais estável, porque elas são 3 ligações de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio, elas são ligações fortes, quando a gente fala de química, tá? Então, beleza.
Ó, as duas fitas se unem através de ligações de hidrogênio que o professor marcou aqui. E como que um nucleotídeo se liga a outro nucleotídeo? Então, ó, isto é um nucleotídeo, este é outro. É como se eu peguei isso daqui e joguei aqui, ó. Um nucleotídeo ligou a outro nucleotídeo. Essa ligação entre dois nucleotídeos, ela é chamada de ligação fosfodiéster. Então, não me pergunte, porque isso é puramente química, não é biologia. É uma ligação onde o fósforo está ligado a essa parte do anel ali, do açúcar, do anel que forma o açúcar da minha molécula. Então, meus amigos, o que eu preciso guardar desse slide? Que toda vez que eu encontrar de um lado uma adenina, obrigatoriamente do outro vai ter uma timina. Toda vez que eu encontrar uma citosina, do outro uma guanina. E as ligações entre essas duas são de 3 ligações de hidrogênio, e entre essas duas ligações. Um nucleotídeo se liga a outro por uma ligação fosfodiéster. Muito nome? Muito nome. Vocês vão ter tempo para aprender isso daí. E agora, eu saio da molécula de DNA e eu caio na amiguinha RNA. O RNA ele é mais simples, por quê? Só para começar, ó, o DNA uma fita dupla, o RNA uma fita única. Eu não tenho a dupla, a escadinha aqui, eu tenho apenas um lado da escada, mas também enrolado nele mesmo, tá? Então, o RNA, para começar, ele é uma estrutura de fita simples. Ele é encontrado no citoplasma, ele não está encontrado no núcleo, né? O núcleo tem apenas o DNA, e a quantidade é variável entre as células. Por quê? Se a sua célula do seu pulmão está ativa, ela vai estar fazendo um RNA lá, porque o RNA vai estar fazendo acontecer alguma coisa. Se a sua célula do teu joelho tem também informação de pulmão, a expressão do pulmão não vai estar acontecendo no teu joelho, porque não tem que fazer função de pulmão lá no joelho, mas tem o DNA que faz a informação. Então, o RNA para joelho não vai estar acontecendo para pulmão, não vai estar acontecendo no teu joelho. Olha que exemplo confuso, mas pensa isso. O DNA é o mesmo de todas as células, e ele faz funções diferentes no teu corpo. Então, naquela região onde não é importante ele trabalhar, eu não vou ter RNA trabalhando para fazer pulmão, por exemplo, em outro lugar que não seja pulmão. Então, a quantidade de RNA na minha célula varia, dependendo da atividade. A do DNA é sempre constante. O meu DNA é igual em todo o meu corpo. O meu RNA não. Vai precisar de ter a função acontecendo para ele poder estar em quantidade maior ou menor. E aqui eu comparo para você, ó, então, a molécula de DNA, que é o desoxirribonucleico, e as suas bases, citosina, guanina, adenina e timina. Do lado de cá, a molécula de RNA, a sua fita simples, então a sua mesma citosina, a sua mesma guanina, a sua mesma adenina, mas a diferente que ela tem uma uracila ao invés do T. Tudo bem? Então, ao invés da timina, ela tem uma uracila. Pessoal, esses exemplos, eles estão todos na apostila de vocês, e eu tenho certeza que no livro texto vai ter mais informações também. De repente, a hora que eu mandar para vocês o PowerPoint, as figuras aqui, quem quiser imprimir, então, é legal para a gente visualizar isso daí. Pessoal, nós temos 3 tipos de RNA, não se atentem a isso agora, mas nós temos um mensageiro, ó, que é aquele que vai ler o DNA e levar a informação para alguém trabalhar. Nós temos o transportador, que é um que vai fazer o negócio acontecer mesmo, e o ribossômico, que é um que constrói ribossomo. Não é importante para esse momento esses três tipos de RNA, mas é só para vocês saberem que são os 3 tipos presentes no nosso organismo. Para terminar, juro que está acabando aqui mesmo, porque a aula vai acabar. Ó, então aqui é mais um exemplo. Eu peguei para vocês aqui um DNA, um fragmento, e aumentei aqui. Então eu tenho, ó, entre uma timina e uma adenina, 2 ligações de hidrogênio. Entre uma guanina e uma citosina, 3 ligações de hidrogênio. Mas o mais legal dessa imagem é o seguinte, ó, lembra que essa daqui tem 2 anéis e essa tem um anel. 2 anéis, um anel. Portanto, sempre uma de 2 anéis vai se ligar de um anel. 2 anéis se ligando a uma de um anel. Toda vez que eu tiver uma adenina, obrigatoriamente do outro lado eu tenho uma timina
com duas ligações. Se eu tiver uma timina, eu vou ter uma adenina, 2 ligações. Se eu tiver uma citosina, eu vou ter uma guanina com 3 ligações, e o contrário, guanina com 3 ligações numa citosina. Professor, eu vou ter que saber adenina, timina, citosina e guanina? Vou. Eu posso chamar de ACTG? Pode, mas eu tenho que saber que a A é adenina, T, timina. E o U é a uracila. Ok, tudo bem? Antes de vocês irem embora, olha um exercício de vestibular. É esse daqui. Baseado só nisso que eu falei agora. Nos ácidos nucleicos, encontram-se bases nitrogenadas, formando pares de relativa especificidade. Essa aqui é apenas uma introdução na questão. Está falando o quê? Que eu vou ter bases ligadas umas às outras, sempre específicas. Então, o A sempre com o T, o T sempre com o A, o C com o G e o G com o C. Beleza. Ao analisar o DNA de uma bactéria, nós encontramos 38% de citosina. Então, 38% de citosina. Ele pede para você calcular quanto tem de adenina, quanto tem de guanina e timina. Ele só te deu isso daqui como resultado, como informação, desculpa. E ele quer saber todo o restante, ele quer saber quantos T's tem, quantos G's tem, quantos A's tem. Nossa, professor, como que eu vou saber? É simples. Se toda vez que tiver um C, vai ter um G lá, e eu tiver 38% desse, quanto que eu vou ter de guanina, então? 38%. Então, isso aqui é um valor. Se eu tenho o C, do outro lado, eu tenho obrigatoriamente que ter o G. Então, eu vou ter 38% de guanina também, tá? Então, se eu somar citosina e guanina, eu vou ter 76%. 38 de C e 38 de G. O total não é 100%? Bem, eu vou tirar o CG de 100%, vai sobrar 24%. Eu sei que o 24% vai ser de adenina mais timina. Quanto por cento vai ser de adenina? Metade disso. Quanto vai ser de timina? Metade disso. Eu tenho essa informação. 12% de timina, 12% de adenina. Aí eu tenho a resposta aqui, que percentuais eu tenho de cada uma? 12 de adenina, de guanina 38, timina 12, e a citosina eu já tinha lá em cima também 38. Muito difícil esse exercício, muito complicado. Esse exercício é um exercício recente, que é na FED colegial, para eles resolverem isso. Deu para entender mais ou menos essa parte? Deu. Nada? Eu vou pedir para vocês isso daqui, tá? Então, no Google Class, eu vou precisar que vocês façam para mim esse exercício da página 282, que é muito simples. Eu vou lançar lá a atividade para vocês mandarem para mim a imagem até quinta-feira da semana que vem. E no plural, vocês vão fazer para mim a tarefa mínima e complementar da aula 14, e eu também vou retirar o relatório na quinta-feira à noite, tá? Espera só um pouquinho. Meus amigos, as caras estão tão tristes, mas eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho do que eu tentei passar hoje. Deu aproveitamento? Deixa eu gerar uma chamada aqui rapidinho. Deixa eu gerar uma chamada rapidão de vocês aqui, peraí. Aí depois vocês podem sair, senão... Pronto. Meus queridos, é isso. Ficamos por aqui hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me chama no particular lá no WhatsApp. Vocês sabem que eu respondo sem problema nenhum.